Fala galera, beleza? Bom, toda vez que eu estou fazendo serviço aqui no estúdio PWD, que é o estúdio de serviços e cursos da loja da Premium, sempre passa alguém aí na frente perguntando se é possível remover algum risco da pintura do carro da pessoa ou da moto, enfim. Riscos esses que ficam bem evidentes, principalmente quando o carro é preto, como é o caso desse que eu vou demonstrar aqui para vocês que está aqui no estúdio, tá? E a pessoa pergunta, é possível remover esse risco aqui? Não é possível? E existem três respostas aí para essa pergunta. A primeira é possível, check. A segunda é possível, porém depende, né? E a terceira, não é possível. A resposta vai depender da intensidade desse risco, tá? Tudo depende do quão profundo esse risco foi na pintura, tá bom? Isso porque a estrutura da pintura automotiva, ela é como vai ser representada na imagem aí para vocês, tá? Como vocês podem ver, tem a lataria, tem o prime, a pintura propriamente dita, que é a cor, a pigmentação da cor da pintura do seu carro, né? E o verniz. E existem 4 tipos de riscos: os de baixa intensidade, os de média intensidade, os de alta intensidade e os riscos profundos danosos aí que danificam a pintura, como demonstrado aí na imagem para vocês. Beleza? Então tudo vai depender da intensidade desse risco que está aí na pintura, tá bom? Se for riscos de leve intensidade, né, de baixa intensidade, que normalmente são riscos aí de lavagem mal executada, né? O cara passa ali a esponja na roda, né, do carro, depois vai passar na pintura toda, isso acaba causando esses micro riscos que vocês vão ver aí nessa imagem que eu estou demonstrando aí para vocês. Beleza? Esses aí facilmente são removidos, a resposta é sim, dá para remover, então beleza. Aí tem os riscos de média intensidade, né? Que são os riscos aí que podem ser causados por diversos fatores, desde um raspão que você deu aí no estacionamento do supermercado, da fila do banco, sei lá o quê, ou às vezes até alguma criança, um animal, normalmente um gato, quando ele sobe no carro, ele acaba deslizando na pintura, né? Então ele abre as unhas para tentar se agarrar em alguma coisa, não consegue, risca a pintura do carro. Normalmente esses riscos são de média intensidade, dá para remover também, com um pouquinho mais de dificuldade, mas dá para remover, beleza? E tem os riscos profundos, né? Os riscos de alta intensidade. Esse risco dá para remover, porém depende. Foi aquilo que eu havia falado para vocês lá no começo. São riscos que, para você remover, você tem que desgastar muito o verniz, né? Você tem que vir ali com a lixa, né? Lixar bastante o verniz, desgastar bastante esse verniz para em seguida fazer o polimento. Aí você tem que ver se vale a pena, porque você se livra do risco, mas ganha naquela região da sua pintura um verniz muito fino. Se por acaso acontecer algum risco de novo no mesmo lugar, ou você quiser fazer um polimento, sei lá, daqui a 2 anos, 3 anos de novo, no automóvel todo, é possível que aquele verniz saia completamente e você acabe furando o verniz, né? Chegando na tintura e danificando a peça. Então é sempre bom ter algum nível de camada de verniz, beleza? Aí cabe ao cliente, se o risco incomoda muito o cliente, é algum risco que está num local muito visível, de um carro, sei lá, esportivo, incomoda muito a aparência daquele risco, você mete a lixa ali e remove aquele risco, depois faz o polimento, mas o verniz naquela região vai ficar bem fino, tá? Em alguns casos eu acho que não vale a pena, tá? O máximo que você faz ali é fazer um lixamento leve, bem leve, ou nem lixar, polir em cima para disfarçar um pouco. Eu sou da galera que prefere deixar o risco, mas deixar o verniz um pouco mais grosso para ter ali uma proteção para uma proteção da própria pintura, né? O verniz é para isso, e para futuros polimentos que eu quiser fazer ali no meu automóvel, né? Ter verniz para trabalhar, não é isso? E existe o quarto risco, né, que dá resposta negativa, né, que é o risco que atingiu a pintura. Esse aí é meio óbvio. Da feita em que o risco atingiu a pintura, não há o que fazer, tá? O máximo que você pode fazer é tentar melhorar alguma coisa, lixar um pouquinho em cima, fazer um polimento, melhora a aparência, mas normalmente sempre vai ficar com aquele aspecto de pintura danificada, não é isso? Então, a única forma de resolver essa situação é na repintura, tá?
não tem muito o que fazer nessa situação aí, tá bom? Tem um automóvel aqui no nosso estúdio que a gente vai fazer, tá? Ele tá com risco na lateral, o cliente pediu para removê-lo, né? É um risco de média intensidade, é possível remover. Você vai ver que a gente vai só fazer um lixamentozinho leve e depois, em seguida, o polimento, tá bom? A gente vai demonstrar agora aqui para vocês, beleza? Então, pessoal, esse aqui é o risco em questão, tá? Vou jogar a lanterna aqui para vocês. Olha, esse é o risco que o meu cliente está pedindo para eu remover, tá? Ele não sabe o que foi que fez isso. Provavelmente uma bicicleta passou e riscou o carro, vai saber. Ou até alguma criança ou alguém querendo danificar aí o patrimônio alheio, né? Riscou isso daqui. Incomoda bastante ele, é um carro preto, como vocês podem ver, e ressalta bastante, aparece bastante. E é um risco de média intensidade, tá? Porque você pode ver que os riscos de baixa intensidade são esses daqui, ó, que aparece na lanterna, né? Bem aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Esses que aparecem na lanterna, que inclusive também ele pediu para eu tirar. Esses são os risquinhos de baixa intensidade. Esse bando de estrelinha que você está vendo aí. Aqui é um risco de média intensidade. Por que não é um risco de alta intensidade? Porque eu não consigo sentir ele na minha unha. Ó, eu passo a unha, ele não trava muito. Está travando só um pouquinho, mas nem tanto. Então é um risco de média intensidade. Se fosse um risco de profundo, eu sentiria na unha, com mais a cava do risco, né? Se fosse um risco muito profundo que tivesse danificado a pintura, provavelmente a pintura estaria lascada. Então o que é que eu vou fazer aqui nessa situação? Eu vou lixar esse risco, aí eu vou usar essas duas boinas aqui, tá? Uma para cortar o lixamento e outra para dar o refino, né? Que é para puxar o brilho e deixar a peça aí bem espelhada, tá? Eu poderia utilizar uma terceira de lustro, mas isso aqui é um polimento comercial, não é necessário. O carro não está tão ruim assim, não vai precisar de tantas etapas, tá? O verniz é relativamente fácil de trabalhar. Aí, vamos prosseguir, bora ver. Então, pessoal, esse aqui é o resultado, tá? O risco já foi removido e ainda deu um abrilhantamento legal na pintura. Se você jogar a lanterna aqui, ó, você vai perceber que o risco não tá mais. Conseguem ver aí? É possível ver que ainda tem alguns micro-riscos, pessoais, uns risquinhos aqui mais fundos e tal, como por exemplo esse daqui. Mas isso daí só pode ser corrigido se lixar 100% da peça, cada detalhe. Isso daí é um polimento chamado de polimento full detail, né? Leva muito mais tempo para fazer, se for tentar tirar tudo mesmo, né? E não foi o que foi contratado aqui para esse serviço, tá? O cara só me pediu mesmo para dar um polimento nesse paralama aqui, né? Nessa peça e tirar esses riscos, né? É um serviço de reparação rápida, no caso, né? Se fosse um polimento full detail, eu ia ter que polir cada detalhezinho desse, cada risquinho desse ia ter que tirar no lixamento e tal, né? E depois vir fazer o polimento para ficar esse espelho aqui que vocês estão vendo. Então é isso, galera. É isso que vocês viram aí nesse serviço. Dá para remover alguns riscos, né? Eu removi ali, no caso, um risco de média intensidade. Vocês perceberam aí na filmagem, né, que ficou alguns risquinhos para cá, uns risquinhos para lá. Esses são os riscos mais profundos, que eu teria que lixar mais a peça, desgastar mais o verniz para poder conseguir removê-los. Só que, como eu disse, em alguns casos não vale a pena. Vocês viram que o aspecto da pintura, sem jogar a luz, quase não dá para ver eles, né? Então não vale a pena desgastar mais o verniz só para atingir a perfeição embaixo de uma luz que nem sempre é a luz que você encontra por aí, né? No caso, só a luz do sol, não é isso? E também não foi esse o serviço contratado, né? Ele não me pediu, faça um polimento full detail nessa peça aqui, eu quero ela perfeita, sem nenhum risquinho. Se ele tivesse pedido, poderia ter feito, remover todos aqueles riscos, lixando mais toda a peça, né? Mas aí seria um outro orçamento, um outro valor, mais tempo de serviço, etc. Só o que me foi pedido foi para remover o risco, e foi o que eu fiz. Ficou alguns riscos ali dissidentes mais fundos, mas no geral o aspecto ficou bem bacana, como vocês podem ver aí o antes e depois, beleza?